Por causa da minha profissão, fui traído por minha esposa, abandonado pelos meus filhos, e agora sigo sem rumo. Eu sou João, um homem da estrada, um caminhoneiro que já percorreu esse mundão de ponta a ponta. Minha vida sempre foi o asfalto, mas nunca imaginei que um dia ele se tornaria meu único lar. Hoje, aos 47 anos, aparentando bem mais, sou apenas um homem solitário, guiado pelo barulho do motor e pelo brilho dos faróis cortando a escuridão. Mas nem sempre foi assim. Cresci no interior, em uma cidade pequena onde todos se conheciam. Desde menino, fui fascinado pelos caminhões que passavam pela rodovia próxima. Meu pai era lavrador e queria que eu seguisse seus passos. Mas eu sonhava com as estradas, com a liberdade de cruzar o país e ver o mundo através do para-brisa de um caminhão. Aos 18 anos, consegui meu primeiro emprego como ajudante de um caminhoneiro experiente e dali nunca mais olhei para trás. A vida na estrada tem seus encantos e seus desafios. Conheci cidades que nunca imaginaria pisar. Fiz amigos em postos de gasolina, criei laços efêmeros com pessoas que compartilhavam do mesmo destino errante. Mas também conheci a solidão, a saudade, o peso de estar longe quando mais se precisava estar perto. Também tive o prazer de conhecer o amor. Foi assim que conheci Marta. Ela trabalhava em uma lanchonete de beira de estrada e desde o primeiro olhar trocado, soube que seria ela a mulher da minha vida. O tempo passou e nos casamos. Construímos uma vida juntos, mesmo que o destino me levasse para longe por semanas a fio. Quando nossos filhos vieram, ou melhor, quando achei que vieram, acreditei que finalmente tinha encontrado o que chamavam de felicidade. Os anos passaram e eu continuava na estrada, sempre voltando para casa com presentes, histórias e saudade. Eu fazia de tudo para ser um bom marido e um bom pai, mesmo que minha profissão não permitisse estar sempre presente. Eu confiava em Marta, confiava em meus filhos. Mas a vida, às vezes, é cruel em suas revelações e nos deixa sem chão ao pregar peças. O dia que mudou tudo foi aquele do acidente de moto. Meu filho mais velho, Miguel, de 20 anos, sofreu um grave acidente e precisou de uma transfusão de sangue urgente. Fui ao hospital para doar sem pensar duas vezes, mas sofri com uma pancada que me deixou atordoado. Nem o meu sangue nem o da Marta eram compatíveis. Como assim? Perguntei ao médico como isso era possível e ele me chamou para conversar. Senhor João, eu verifiquei nos exames e ele estava hesitante, mas continuou. É improvável que você seja pai biológico do Miguel e do Tiago. Apenas o Felipe, de ainda 14 anos, não tinha feito exame para doação por ser menor de idade. O médico então sugeriu que eu fizesse o exame de DNA. Minha mente recusava acreditar no que ouvia. Fizemos os exames de DNA e a verdade veio à tona como uma curva agressiva numa descida com o caminhão carregado. Nenhum dos 3 filhos era meu, nenhum. Durante anos, Marta me traía e eu, sem desconfiar, criei aqueles meninos como se fossem meu próprio sangue. Quando confrontei Marta, ela chorou. Disse que me amava, que nunca quis me machucar, mas que a culpa era minha. Você nunca estava aqui, João. Eu me sentia sozinha. Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. Você escolheu essa vida! Eu casei com você, mas eu precisava de mais do que visitas e telefonemas. Eu não conseguia responder. Como se responde a algo assim? Ela sabia quem eu era desde o começo. Sabia da minha profissão, da estrada, dos dias longe. Mas ainda assim me culpava. Eu poderia ter ido embora naquele instante. Poderia ter renegado todos eles. Mas meu coração não me permitia. Eu os amava, independentemente do que o sangue dizia. Continuei sendo pai, continuei presente, continuei amando. Mas o amor por vezes não é suficiente. Conforme o tempo passou, os meninos com ingratidão me afastaram. Um simples exame me fez deixar de ser pai. Aos poucos fui me tornando uma lembrança distante. Um nome que só surgia quando precisavam de algo. Até que um dia simplesmente me esqueceram de vez. A única ligação que recebi veio do mais novo, Lucas, que na época tinha feito 16 anos. Era o único que ainda demonstrava algum carinho por mim. Pai, sua voz saiu baixa, hesitante. Meu coração disparou ao ouvir aquela palavra. Fazia meses que ninguém me chamava assim. Lucas, meu filho, como você está? Eu só queria saber se você está bem, ele disse, num tom que misturava culpa e saudade. Eu tô bem, filho. Sinto sua falta. Como estão as coisas aí? Houve um silêncio. Ouvi sua respiração do outro lado da linha. Então ele disse apenas, tenho que ir. Só queria saber se você está bem. E a ligação caiu. Esperei que ele ligasse de novo, que mandasse uma mensagem. Mas já se passaram 4 meses e nunca mais aconteceu. Foi então que tomei a única decisão possível. Peguei minha mala, entrei no caminhão e parti. Parti sem olhar para trás.
sem levar nada além das memórias de um passado que para mim foi real. Deixei para trás a casa, a cidade, os rostos que um dia amei. Agora minha vida se resume ao asfalto e às paisagens que mudam a cada quilômetro. Mas uma coisa nunca muda: a lembrança dos filhos que nunca foram meus, mas que sempre serão parte de mim. Toda noite, enquanto dirijo sob o céu estrelado, me pergunto onde estarão, se pensam em mim, se sentem minha falta. E mesmo sabendo a resposta, sigo em frente, pois a estrada é tudo o que me resta. Não vou me entregar a toda a dor que sinto. Não vou desistir de viver. Obrigado por ter acompanhado a história até o final. Siga o canal, compartilhe com um amigo e deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante. Até a próxima história.